Oi gente, a paz, tudo bem? Bom, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E se é a sua primeira vez aqui, eu sou a Rafaela. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a importância de ler a Bíblia. A importância de meditar na Palavra de Deus. Porque você já deve ter ouvido isso, ou já deve ter visto alguém falar de que é importante ler a Bíblia, de que é importante meditar na Palavra de Deus, mas eu não sei vocês. Eu só comecei a ter essa prática depois que eu comecei a ver os resultados que isso trazia para minha vida, as consequências que caíam sobre mim quando eu meditava na Palavra de Deus. E eu queria, trazer essa motivação sobre você, te dar alguns conselhos, alguns tópicos que podem te ajudar a começar a criar esse hábito na sua vida. E eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quem você é? Melhor, você sabe quem Deus te criou para ser? O seu propósito? Porque eu quase todo dia faço essa pergunta. Senhor, por que que eu nasci no Brasil? Por que que eu nasci no bairro em que eu nasci? Por que a Dilma é minha mãe e o Carlos é meu pai? Por que isso, Senhor? Pra que isso? Enfim. E eu acho que você alguma vez na vida já deve ter se feito essa pergunta, né? Por que eu existo? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Mas você tem um Criador. E você só vai entender quem você é, qual a sua identidade, quando você aprender quem é o seu Criador, quem é o seu Pai. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é a própria palavra de Deus, a própria palavra do Criador. E você também já deve ter ouvido aquelas pessoas que falam: mas a Bíblia foi escrita por homens, é um livro como qualquer outro livro. E aqui, eles não estão errados. Realmente foi escrita por homens, mas foram homens inspirados por Deus. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Eu sou brasileira, com certeza você que está vendo esse vídeo aí é brasileiro, porque nós estamos falando no mesmo idioma e é por isso que vocês me entendem. E é por isso que nós temos a oportunidade de nos comunicar. Mas eu não falo inglês. Queria. Tô estudando? Não tô, por isso que eu não falo. Mas se Deus quiser, um dia vai. Eu não vou conseguir falar com alguém que fala inglês, com alguém que tem outro idioma, se eu não souber me comunicar através daquele idioma. E nem a pessoa vai conseguir se comunicar comigo se ela não souber falar português. Então eu tenho duas opções. Ou eu aprendo a falar inglês, o que é super válido, mas vai demorar um tempão e eu não vou conseguir falar imediatamente com a pessoa. Ou eu arranjo um tradutor, uma pessoa que possa traduzir o que eu quero falar e traduza o que está sendo respondido a mim. E eu acredito que um dos motivos pelos quais o Senhor escreveu, inspirou homens, na verdade, para escrever a Bíblia, para escrever a palavra de Deus, é porque nós somos terrenos, e Ele é divino, e Ele é celeste, e Ele usou uma forma de linguagem que nós entenderíamos. Se você começar a meditar na palavra e começar a aprender um pouquinho sobre o que é o cristianismo, sobre o que é a presença de Deus, você vai ver que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, o que acontece? Você ora, e aí o Espírito Santo chega e fala: ó, Pai, o que a Rafaela quis dizer foi isso. A Rafaela tá chorando agora, mas o que ela tá expressando é isso. Então nós temos alguém que nos traduz. E a Bíblia, escrita por homens, foi uma forma do Senhor revelar a nós o que nós precisamos aprender. Então, primeiro, sim, foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. E quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ter um entendimento de quem Deus é, de quem é esse Criador, por que que Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. E aí, a resposta da primeira pergunta que eu te fiz vai estar nesse segundo tópico. Quando você conhece quem é Deus, quando você conhece o seu Criador, você tem a revelação de quem você é. Eu queria compartilhar uma passagem com vocês que está lá em Mateus capítulo 16. Na verdade, você vai começar a ler a partir do 13 e vai até mais ou menos o 18, 19. Vou contar para vocês resumidamente o que está acontecendo. Jesus está conversando com os seus discípulos e ele pergunta para os discípulos: o que é que as pessoas estão falando que eu sou? E aí eles falam, Jesus, estão falando isso, estão falando aquilo. E aí ele vai para a segunda pergunta importante. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro entendeu quem Jesus era, entendeu o propósito de Jesus. E aí Jesus responde imediatamente. Ele fala: e tu és Pedro. Ou seja, quando nós entendemos
quem é o nosso Pai, quem é o nosso Criador. Nós temos a revelação de quem nós somos. E esse é um dos maiores problemas da nossa sociedade, da nossa vida. Enquanto a gente não entende quem nós somos, o nosso propósito, para o que nós viemos à Terra, com quem nós temos que nos relacionar, nós temos muitos problemas durante a nossa vida. Mas quando nós temos uma identidade firmada em Deus, quando nós temos convicção de quem nós somos, as coisas começam a andar, a gente não aceita mais as mentiras do inimigo sobre a nossa vida. Então, primeiro, conheça o seu Criador. Leia a Bíblia porque você vai conhecer quem é o seu Criador. Segundo, você vai entender quem você é, qual o seu propósito, qual o seu chamado. Antes de você ser formado, o Senhor já tinha planejado quem você seria e você vai descobrir lendo a Bíblia. Terceiro, que foi o que me ajudou muito, quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a perceber o que precisa ser mudado na sua vida. Então, por exemplo, talvez você tenha um problema, talvez você reconheça que tem um problema. Senhor, olha, eu falo muito palavrão e eu não consigo resolver isso. Você até reconhece que é um problema. E sabe como é que você vai conseguir consertar isso? Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, porque a Bíblia é um manual de instruções para você mudar o seu caráter. Na verdade, para você voltar à sua verdadeira essência, a quem você foi criado para ser. Senhor, olha, eu tento não sair por aí beijando todo mundo, mas eu não tô conseguindo. Por que que eu não tô conseguindo? Porque você ainda não entendeu a sua identidade, o quanto você é importante pro Senhor e o quão é importante você guardar o seu coração. E você vai entender isso através da palavra de Deus. Senhor, olha, não consigo honrar os meus professores, honrar o meu patrão, honrar as minhas autoridades, porque você não conhece o que a palavra de Deus diz sobre essa honra. Sobre o que você deve fazer, como você deve proceder em algumas situações. E eu sou prova para vocês de que eu via alguns problemas que eu tinha na minha vida. As pessoas viam algumas coisas que eu errava, elas me falavam, e eu tava tipo, beleza, eu sei que eu sou assim, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu não consigo mudar. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, o Senhor começou a me revelar e começou a me dar instruções para que eu mudasse isso na minha vida. Então, primeiro, leia a Bíblia porque você conhece o seu Criador. Segundo, você tem a revelação de quem você é. Terceiro, você começa a ter um caráter renovado. Você começa a transformar a sua vida através dessa leitura. E assim, gente, os motivos são muitos. E talvez você ouviu tudo isso e você falou, Rafa, concordo com tudo que você disse, mas assim, não consigo. Eu leio, não entendo. Parece que as palavras estão embaralhadas, é muito complexo pra mim. Pensando nisso, por quê? Você não está sozinho nessa luta, tem uma pessoa aqui que está na mesma luta que você. Eu criei um desafio de leitura da Bíblia. Ai, Rafa, lá vem você. O mundo tá cheio de desafio, tem um monte. Se você precisar na internet, planos de leitura da Bíblia, você vai ver. Pessoas que leem a Bíblia em 5 dias, pessoas que leem em 10 dias, pessoas que leem em 100 dias. Aliás, o propósito do pastor Felipe Parente. Tem pessoas que leem em 1 ano, mas o que eu vou propor é bem pequeno, é bem básico. Nós vamos ler um versículo por dia. E nós iremos começar esse desafio dia 1º de junho, que vai ser numa segunda-feira, e nós terminaremos no dia 5 de junho, que vai ser numa sexta-feira. O que vai acontecer? Vai ter um documento aqui na minha descrição. Quando terminar o vídeo você baixa ele e a cada dia vai ter um tema. Então, por exemplo, o tema do primeiro dia é Palavra de Deus. Vai ter o versículo que você vai ler naquele dia e aí você vai pensar um pouquinho sobre aquele versículo. Gente, você não vai passar nem 5 minutos meditando naquele versículo. E aí depois, às 6 da tarde, eu vou postar um vídeo compartilhando com vocês o que eu também aprendi com esse versículo. Detalhe, teremos convidados, então vamos juntos nessa. Talvez você fale, Rafa, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, e assim, é muito difícil. Eu acho que quando a gente faz as coisas com pessoas nos incentivando, é muito mais fácil. Então eu queria te convidar a participar desse desafio. Serão apenas 5 dias, lendo apenas 5 versículos, porque é um por dia, não vai gastar nem 5 minutos do seu dia, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar e o Espírito Santo vai te dar coisas novas. Amém? E
Não esqueça, se inscreva no canal, curta, comente aqui embaixo e fala, Rafa, vou participar, quero participar, tô participando e eu tenho certeza que nós vamos juntos alcançar lugares mais profundos, amém? E compartilhe também com outras pessoas, talvez você tenha amigo, um familiar, alguém que também quer criar esse hábito de ler a Bíblia e você pode compartilhar para estar conosco, amém? Fiquem com Deus, até logo!